Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foram as filhas de Zelofeade. Deus mudou a lei por essas 5 mulheres. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Algumas histórias bíblicas são realmente um marco e nos deixam muitas vezes de queixo caído, com tanta coragem e ousadia. Pois bem, a história dessas personagens bíblicas conhecidas como as filhas de Zelofeade é uma delas. A ousadia, a coragem e determinação dessas 5 mulheres fizeram com que Deus mudasse leis e normas. Elas eram mulheres órfãos, porém jamais desamparadas por Deus. A seguir, iremos descobrir quem foram elas e a história bíblica completa das filhas de Zelofeade. Porém, antes precisamos entender em que contexto essa história ocorreu. As filhas de Zelofeade viveram no final do êxodo dos israelitas do Egito, enquanto eles se preparavam para entrar na Terra Prometida. À medida que o tempo passava no deserto e a população mudava, tornou-se necessário realizar um novo censo. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima, que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. O objetivo do censo era ajudar a planejar as estruturas sociais e econômicas da nova nação. Deus disse que a terra deveria ser dividida entre as tribos, proporcionalmente conforme o tamanho de suas famílias. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número de nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e entre os clãs menores. O segundo recenseamento dos levitas. Cada chefe de família do sexo masculino recebeu um lote. Quando as filhas perceberam que o nome de seu pai seria excluído na hora de entregar as terras por não ter um herdeiro do sexo masculino, não ficaram passivas diante da possibilidade de ficarem sem herança e o nome de seu pai cair no esquecimento. Então elas fizeram uma coisa extraordinária para a época em que viviam. Zelofeade era um homem da tribo de Manassés e suas filhas são mencionadas na Bíblia, no livro de Números, no capítulo 27, e no livro de Josué, no capítulo 17. Zelofeade é um nome próprio de origem hebraica que significa minha sombra é Deus. Da tribo de Manassés, filho de Efer, que morreu no deserto durante o êxodo, deixando 5 filhas. Suas 5 filhas foram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses nomes eram comuns na época e refletiam as qualidades e características que elas possuíam. As filhas de Zelofeade foram 5 mulheres que, após a morte de seu pai, se apresentaram diante de Moisés e Josué para reivindicar sua herança na terra de Canaã.
Essa atitude ousada das filhas de Zelofeade foi bastante incomum na época em que viviam, pois na cultura hebraica uma herança era passada apenas para os filhos homens. No entanto, elas argumentaram com Moisés que, como não tinham irmãos, a linhagem de seu pai seria extinta se elas não recebessem sua porção de terra. Impressionado com a coragem e a fé das mulheres, Moisés consultou a Deus, que lhe confirmou que as filhas de Zelofeade estavam corretas em sua reivindicação e deveriam receber a herança de seu pai. Esse episódio é significativo, não apenas pela quebra de uma tradição cultural rígida, mas também pela espiritualidade das mulheres em lutar por seus direitos e pela justiça. Depois de consultar Deus, Moisés aceitou com o pedido das filhas de Zelofeade e estabeleceu uma nova lei que permitia que as filhas de um homem sem filhos, homens, pudessem herdar sua propriedade. Vejamos o que o texto bíblico diz. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes delas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que congregaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dás-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto, os filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Esse episódio é conhecido como a Lei das Filhas de Zelofeade. Nesse episódio, podemos perceber a coragem e a determinação dessas mulheres. Elas foram no lugar certo, elas foram na tenda da congregação, uma tenda armada por Moisés, fora do arraial, como ponto de encontro com Deus. Elas não se acomodaram, aquelas moças não se conformaram com a condição de exclusão sobre suas vidas. Elas foram unidas com o mesmo propósito. As 5 mulheres estavam decididas, unidas, e foram com ousadia falar com Moisés. Com isso, elas conseguiram um grande feito. A lei foi modificada. Deus modificou a lei para contemplar casos semelhantes nas futuras gerações. Quando Josué conquistou todos os territórios de Canaã, Josué fez questão de mencionar os nomes das 5 filhas de Zelofeade, pois elas que foram precursoras em sua época.
Outra característica das filhas de Zelofeade é a sua lealdade à sua tribo. Quando as tribos de Israel estavam dividindo a terra conquistada, as filhas de Zelofeade pediram para ficar com a terra na tribo de seu pai, em vez de se juntar a outra tribo com mais terras ou recursos. Isso mostra que elas tinham um forte senso de identidade e pertencimento à sua tribo. Elas sabiam quando e como agir para alcançar seus objetivos e também sabiam como se comunicar com autoridades e líderes para conseguir o que desejavam. A atitude das 5 filhas de Zelofeade foi de se levantar sabiamente e agir no momento exato. Que assim como as filhas de Zelofeade, possamos ter coragem e fé para reivindicar as bênçãos que Deus tem para nós e viver de acordo com o seu amor e a sua vontade.